Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos aqui para o último vídeo desse 2020, esse ano que foi um pouco complicado para todo mundo, mas estamos aí, sobrevivemos, esperamos que 2021 seja melhor. E claro que para finalizar esse ano a gente não poderia deixar de falar dos 1000 capítulos de One Piece que chegaram na semana passada. Teve quem gostou do capítulo, teve quem não gostou, enfim. Hoje a gente não está aqui para falar propriamente do capítulo, a gente está aqui para falar dos motivos para você assistir essa obra. Sim, gente, porque tem muitas pessoas que ainda se assustam com o tamanho de One Piece, que ficam muito naquela questão de ser um anime sobre um pirata que estica e que não pode nadar. E é claro que com isso acaba não conhecendo os pontos fortes da obra e acaba desistindo sem nem tentar. Então vamos começar esse vídeo aqui pelo motivo principal. Porque assim, gente, One Piece, lá no seu início, pensem comigo, são mais de 20 anos que One Piece tá aí, ok? Naquela época, não existiam gráficos que nem hoje. A animação de One Piece ela já foi renderizada, a gente já viu essa nova versão aí com um gráfico um pouco melhor na Netflix. Só que qual que é a grande questão disso tudo? É que mesmo tendo essa remasterização, a qualidade passa longe, o traço passa muito longe do que a gente está acostumado hoje a consumir, como um Shingeki no Kyojin, o Kimetsu no Yaiba, ou o Jujutsu Kaisen que saiu esse ano. Então assim, quando você se depara com aquela animação mais antiga, você fica meio na dúvida, né? Porque não é uma animação boa não, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, o que te prende nesse início da trama? O porquê você começa a assistir One Piece? O que te leva a continuar os episódios? Monkey D. Luffy é a resposta. O Luffy, gente, ele tá no meu top 5 de personagens mais carismáticos. É exatamente ele que conduz a obra no início, pelo menos ali nos primeiros 20 e poucos episódios, até começar a aparecer os outros personagens, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas assim, gente, é o carisma do Luffy, a simplicidade do Luffy é o protagonista que te leva pra frente. Porque no início a história do One Piece também ela é bem lenta, gente, ela demora pra se desenvolver. Tu não tem como pegar e em 20 episódios passar o que tu quer, explicar o que tu quer. E é por isso que esse início de anime, a missão vai toda pro Luffy de te conquistar. E ele conquista. E é aí, gente, que entra o nosso motivo 2 para assistir, que é o quê? A criação dos personagens, as personalidades, enfim, todo o contexto que o Oda insere é muito bem criado. Quando começam a ser inseridas as histórias da Nami, do Usopp, do Sanji, aí a gente começa a criar um vínculo um pouco mais forte com a animação, porque aí começa a vir realmente a história, a proposta de One Piece. E eu devo dizer pra você, se você chegou no arco do Arlong, que é ali 40 e poucos episódios, 60 e poucos episódios, enfim, o arco que tem na Netflix agora que você pode acompanhar. Se você terminou o arco do Arlong e você olhar e falar assim, nossa, eu odiei, eu detestei, nossa, não, detestei. Se você não gostar de nenhum ponto trabalhado no arco do Arlong, aí eu posso dizer pra você, talvez One Piece não seja realmente pra você. Por quê? O arco do Arlong, gente, ele constrói, ele desenha o que vai ser o One Piece em basicamente todos os arcos, a estruturação. Que é o quê? O bando, ele chega numa ilha, se depara com alguns problemas, com algum confronto, algum tirano, algum negócio assim, o Luffy vai lá e tenta resolver, e tenta ajudar e tudo mais. Então, assim, o arco do Arlong, ele estrutura perfeitamente o que vai ser o One Piece durante todos os outros arcos. Só que aí a gente entra em um outro ponto, ou seja, o terceiro motivo para você assistir, que é o quê? Apesar da gente já ter essa estruturação dos arcos, a gente já saber mais ou menos o que vem por aí, isso não atrapalha em nada a fluidez da história e a sua vontade de assistir e a diferenciação dos arcos. Porque apesar da história ela já ter esse segmento, a gente saber que esse segmento vem, isso não te cansa e parece que é sempre inovador. Então, apesar da estrutura base ser essa, a história de One Piece ela é muito fluida. E ela também é fluida por quê, meus amigos? Por conta do nosso quarto motivo para assistir, que é o quê? Pouco filler. Pois é, Naruto fãs, eu sei, a gente está acostumado com 700 episódios, sendo 300 e alguma coisa de filler. Aqui em One Piece é bem ao contrário, são mais de 950 episódios lançados,
sendo desses apenas 100 e alguma coisa de filler. E assim, gente, tem filler que a gente nem entende que é filler na hora. Sério, muitos dos arcos que eu assisti, a maioria deles, na verdade, eu não via filler, entendeu? Só depois que eu fui procurar os episódios, não sei o que eu descobri que eles eram filler, gente, porque, ó, você nem percebe. Fora isso, a gente tem as lutas, os confrontos, eles são muito bem trabalhados. Toda luta a gente tem alguma surpresa, a gente tem alguma novidade e a gente consegue ver muito claramente a evolução do bando nesse quesito ao redor de toda a obra. Porque no início, né, a gente tem ali os melhores lutadores, que são o Zorro, o Sanji, o Luffy e tal. E depois a gente vai ganhando os outros personagens, como a Robin, o Frank, o Brook. E a gente também tem a evolução daqueles que não gostavam muito de lutar, como por exemplo o Zop e a Nami, que eu acho que foram os do bando, assim, os que tiveram maior crescimento pessoal nesse quesito. Porque no início, vocês lembram, né, gente? Eles eram muito covardes, muito covardes. Eles fugiam da luta o tempo inteiro, sempre deixavam pros outros. A não ser que não tivesse, assim, meu Deus, não tivesse mesmo opção, aí eles se metiam no confronto, mas sempre que podia eles evitavam. Hoje em dia já não tá assim. E é muito bacana a gente ver essa evolução deles. A gente tem também com One Piece muitas lições que a gente leva. Um arco que me marcou bastante foi o arco da Ilha dos Tritões. Eu acho que muita gente não gosta desse arco, mas eu sinto que eles talvez não entenderam um pouco da essência da história. Esse arco em específico, ele não foi tanto pra... Ele foi pra mostrar um pouco, claro, da pancadaria, da evolução dos Mugiwaras, porque a gente sabe que ele é pós-time skip. Só que ele veio principalmente para falar das questões raciais, o preconceito e tudo mais que as raças têm entre si. Ali no caso é representado pelos tritões e pelos humanos, mas a gente sabe, né, gente, que o racismo ele tá muito enraizado aí na nossa cultura. Então esse ponto, né, de que as raças têm preconceitos entre si, só que na verdade nós somos iguais e tal, é muito bem representado pelo Jinbe e pelo Luffy, né, naquela parte da doação de sangue e tal, né, porque os tritões, eles não doavam sangue para humanos, etc e tal, mesmo sendo o mesmo. Então é muito bonito, é muito interessante. A gente tem também muita representação aí dos arcos políticos também, com aqueles desgraçados tenryubitos, né, eles são pessoas que se acham acima do bem e do mal por estarem protegidos pelo governo mundial. Isso são coisas que a gente vê também muito no nosso próprio mundo. Então, assim, é muito bem retratado no contexto da obra de One Piece. Eu tenho certeza, gente, que One Piece ajudou muitas pessoas a abrirem um pouco mais a mente, a verem coisas com contextos diferentes. Isso é muito importante ter em obras. E vamos falar também, gente, um pouquinho do nosso sétimo motivo, que é o quê? A emoção que o anime te passa. Porque é impossível você assistir One Piece sem chorar, sem ficar triste, ou sem sentir raiva, ou sem rir muito. Claro, gente, nos primeiros arcos do anime, essa coisa mais animada, mais infantilzinha, mais divertida e tal, ele vai quase tudo na zoeira, ela era bem mais frequente. Mas isso porque a gente não tinha time skip. Depois do time skip, a gente vê uma mudança no Luffy, a gente vê uma mudança no bando inteiro e eles amadurecem. Então, assim, apesar da gente ainda ter alguns momentos bem engraçados pós-time skip, eles já diminuíram bastante se comparado com os primeiros arcos do anime. Só que isso em nenhum momento atrapalha o seu conflito ali de sentimentos, de situações. Porque, assim, gente, tenho certeza, vocês vão estar sujeitos a muitos sentimentos assistindo One Piece. E aí a gente entra nos mistérios da obra, sim, meus amigos, porque isso é um motivo que te leva a assistir cada vez mais, porque você quer descobrir os segredos. E agora vocês imaginam, gente, o quão genial é a obra. Por quê? Fazem 20 e tantos anos que a obra está sendo lançada, 1000 capítulos, e tem coisas que a gente, não faz nem ideia do que seja, a gente só tem palpite. Os maiores mistérios ali, por exemplo, o que são os D? O que é o One Piece? O mistério do século perdido? Gente, ninguém sabe essas coisas, ninguém. Muitas pessoas têm palpites bons, tem teoria boa na internet, só que não passa disso, gente, teoria. A gente não tem certeza de nada. E isso é genial, porque você quer saber mais, você quer descobrir, você quer desvendar os mistérios, só que você não tem nenhum caminho para se guiar, para se seguir. O Oda não entrega nada pra gente, nada. Além disso, One Piece, ele é para qualquer público. Então, gente, você pode assistir, seu pai pode assistir, seu avô pode assistir, seu filho pode assistir, todo mundo
pode assistir, porque as mortes são muito bem contextualizadas, os momentos de humor são muito bem contextualizados, os de drama, os de ação. Então assim, gente, é um anime que realmente é para todos os públicos. E o principal motivo, gente, para vocês olharem é literalmente o número de episódios. Porque assim, quantas vezes a gente não acha um anime que é bom, só que tem pouco episódio, né? Aí você termina e fica numa depressão. Não se preocupa, gente, com One Piece isso não acontece, até porque ele ainda tá em andamento, a gente tem pelo menos mais 5 anos pela frente do anime. E assim, quanto mais você assiste One Piece, mais você quer assistir One Piece. Então é muito bom que tenha muito episódio mesmo. Mas se você é daquelas pessoas que tem um certo problema em seguir tanto episódio e tal, não sabe por onde começar, acompanha a Netflix, gente. Pelo jeito, o novo arco, o arco de Alabasta, ele vai estar disponível ainda nesse ano de 2021. Eu creio que até metade do ano, porque eu já sei que eles já dublaram e tudo mais e tal. Só estão esperando mesmo o lançamento, então eu creio que até metade de 2021 esse lançamento vem. E assim, fica fácil para você acompanhar quando é largado em menor escala, né? Que não é tudo corrido, que nem você encontra nos sites. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aqui no canal, deixa joinha e segue a gente também lá no Instagram, que eu trago todas as novidades do canal lá. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. A gente se vê em 2021. Uma boa virada para todo mundo. Beijão. Tchau, tchau.